Para você que é empresário que está assistindo isso, se seu RH é fraco, mexe com isso logo, hein? Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Gestão em Cena. Primeiramente eu gostaria de agradecer ao Teatro Escola Novo Mundo que nos cedeu esse espaço para fazermos esta entrevista. Hoje eu convido para falar comigo sobre gestão de pessoas o Fernando Battistin. Fernando é profissional de recursos humanos com atuação generalista e profundos conhecimentos nos processos de RH. Experiência de mais de 20 anos em empresas públicas e privadas, familiares, nacionais e multinacionais, de pequeno a grande porte. Também atua como professor de graduação e pós-graduação em RH e psicologia. É um executivo da área de recursos humanos, com reporte direto à diretoria e sócios, cuidando dos processos do HRBP, Talent Atração, o DO, Universidade Corporativa, EAD, Clima, Cultura, Gestão da Mudança, Remuneração, Gestão por Competência e Desempenho, Administração de Pessoal, ESG, People Analytics e Sensity. Autor de 4 livros de RH, sendo o último lançado em 2023 com o tema RH Estratégico pela editora Advento e em 2020 pela editora Gregory com o tema Business Partner, uma nova atuação do RH. Fernando é graduado em Psicologia, tem MBA Executivo Internacional em RH, pós-graduado em Docência no Ensino Superior e mestre em Educação Corporativa. Mantém um canal ativo de interação com profissionais da área, falando sobre os desafios que o profissional de recursos humanos enfrenta nos dias atuais. Olá, Fernando, seja bem-vindo ao canal Gestão em Cena. Muito obrigado, Isabel, muito obrigado pelo convite, obrigado a todos que estão assistindo a essa entrevista, muito honrado, em estar com ela aqui, uma grande referência para mim, enquanto pessoa e profissional. Fernando, você acumula uma vasta experiência em empresas de médio e grande porte, nos mais diversos segmentos. Quais foram as maiores evoluções ao longo de 3 décadas? Nós sabemos que ainda existem muitas empresas que mantêm apenas o velho e bom departamento pessoal. Diga para nós como interagir, acompanhar as novas gerações profissionais e o que eles buscam, suas ambições a curto, médio e longo prazo. Muito bem, começamos bem, né? Uma perguntinha simples de responder, né? Olha, o RH mudou muito nos últimos 30 e acho que nos últimos 10 anos, assim, virou de ponta cabeça. A gente tem outras necessidades hoje, outras prioridades e o RH nunca foi tão importante para o negócio como é hoje. Eu acho que é legal fazer um recorte histórico para a gente olhar para isso. A gente saiu do DPzão na década de 80, né? Era o que tinha, era folha de pagamento e em alguns casos a gente tinha também um departamento de seleção de pessoal. Era o máximo que se encontrava em recursos humanos. Quando você tinha alguma coisa a mais em RH, vinha importado de fora das multinacionais, porque as empresas nacionais não tinham nenhuma tendência a querer olhar para a de recursos humanos como uma área de importante. Sempre foi vista como uma área de apoio, normalmente uma área que estava debaixo de uma gerência financeira, na figura de um encarregado de departamento pessoal. Era o que você tinha naquela época, né? E hoje mudou muito. Hoje você tem área de recursos humanos numa posição alta do organograma, com poder de decisão, como qualquer outra diretoria executiva da empresa, uma área que influencia muito o negócio. Parou-se, né, de tomar decisões de negócio sem envolver o RH. Porque sem gente, a decisão de negócio não vai para frente. Fantástico. Né? Então pararam de querer, não precisa envolver o RH nessas coisas. Opa, claro que precisa envolver o RH nessas coisas. Qualquer decisão que você vai tomar do negócio envolve gente. Seja ela a mais simples que for. Se você for, por exemplo, decidir, se você é um grupo varejista, por exemplo, você vai decidir abrir uma loja nova, como é que você vai decidir abrir uma loja nova se você não estudar a cidade, se tem população suficiente para trabalhar naquele local? Tudo isso tem que ser analisado. E como é que você vai deixar o RH de fora? Então o RH mudou muito. E os profissionais também mudaram. Eu falo que a gente tem 2 escolas de RH, a velha escola e a nova escola. A velha escola de RH teve que correr atrás do rabo, porque o negócio estava pegando fogo. Porque tinha muita gente de RH, há alguns anos atrás,
que ainda estava na cabeça do DP lá de trás, sem se preocupar com outras entregas. Essa pessoa teve que se atualizar porque o mercado ia engolir ela. E aí veio o jovem, que eu acho mal barato. Não tenho muito jovem, né? Sou professor universitário, então eu vivo em sala de aula também. E eu vejo a meninada com uma vontade de fazer um RH diferente, né? E com temas que até então você não precisava tratar no passado. Você Não tem que eram tratar abordados, agora. Não né? eram abordados. Vou pegar um exemplo aqui, claro, diversidade e inclusão. Não se falava nisso há 5 anos atrás com a força que se fala hoje. Quem movimentou muito isso dentro das companhias foram os jovens. É mérito de vocês, viu, jovens? Mérito de vocês que levaram esse tema para dentro das empresas e as empresas tiveram que levar isso para o dia a dia da sua gestão, para o dia a dia do negócio, né? Ver cada vez mais as empresas se preocupando em dizer que são marcas, né? Que respeitam a diversidade e a inclusão. Isso é muito bacana. Assim como o tema de ESG, que a gente já falou também nesse bate-papo, que também foi para a área de recursos humanos aí de alguma maneira para a gente poder olhar, né? O jovem hoje, Isabel, tem que tomar só um cuidado. Meu único conselho para o jovem, eu falo para ele, calma. Eles são muito afoitos, né, Fernando? Calma. Paciência. É uma coisa por vez. Não adianta nada você querer conhecer tudo de RH, tudo das ferramentas de recursos humanos, se você não fizer o básico bem feito. Comece pelo básico. Então tenha paciência. Não queira sair da faculdade formado e falar assim, nossa, já estou formado, agora eu posso ser um analista sênior. Isso não vai acontecer. Você precisa criar uma carreira bem estruturada. Isso precisa ser bem feito, né? Bem pensado. E isso não pode ter pressa. Você precisa ter paciência. Então, para o jovem, paciência. Para quem é da velha escola, vira a chave rápido. Senão você vai ficar amargurando o abandono da área de recursos humanos, porque ninguém vai te querer mais. Então, alguém correndo devagar e alguém correndo rápido demais, né, Fernando? Para se atualizar. Para se Quem atualizar. corre rápido demais é o jovem que quer resultados muito mais rápidos em termos de evolução profissional. Sim, sim. Né? Esse é um dos grandes desafios, eu tenho certeza, na área de RH, e não tem muita paciência para esperar. Exatamente, né? E para nós de recursos humanos, a gente tem esse desafio de administrar essas ansiedades do jovem que está nas empresas, na geração Y, na geração Z, né? Tá aí, estão lá dentro, misturados com a X, misturados com a Baby Boomer, tá todo mundo ali misturado e todo mundo com suas expectativas, suas ansiedades, e precisam ser tratados com isso. Por isso que o RH é uma figura extremamente importante e influenciadora dentro do dia a dia do negócio, né? Ele precisa ser presente. Isso é forte. O RH é forte. Para você que é empresário que está assistindo isso, se seu RH é fraco, mexe com isso logo, hein? Fernando, nós passamos por uma pandemia que perdurou aí por longos 2 anos. O que mudou depois da Covid nas relações interpessoais? Essa questão do remoto, do não remoto, do presencial. Como é que está isso hoje no mercado? Pois é, Isabel. Eu acho que a pandemia nos trouxe inúmeras lições assim, para o mundo corporativo, sem sombra de dúvida, né? A gente olha, pegando o gancho dos relacionamentos, né? Os relacionamentos passaram a ter um caráter virtual forte e aceitável. Então, hoje você fala com as pessoas em qualquer parte do mundo, resolve negócios, resolve coisas importantes sem precisar estar presente fisicamente, né? Então, eu acho que a pandemia nos trouxe essa possibilidade. Isso também trouxe mais velocidade para as decisões, né? Consequentemente. Então, as relações elas passaram a ser muito mais virtuais. E a preocupação nossa de RH é como não deixar que essas relações virtuais que a pandemia, pós-pandemia nos trouxe também, cair fora da essência do relacionamento humano. Que o relacionamento humano ele precisa do contato. Sem dúvida. Vou falar uma coisa bem polêmica aqui, tá? Tenho certeza que vão assistir, vão depois... Não vão me cancelar, tá, pessoal? Por favor, viu? Já vou avisando. Mas, por exemplo, eu não sou a favor do trabalho... O 100% online, ele vai, de alguma maneira, se o RH não estiver muito atento a isso, robotizar muito as relações. Vai ficar muito distante, né? As pessoas vão se... que não vai resolver as coisas e não dá para fazer o trabalho 100% remoto. Mas eu acho que a gente perde em qualidade de relacionamento. E eu não consigo defender isso por ser psicólogo, por ser um especialista de relações humanas, um especialista em ser humano. Não consigo defender que o trabalho 100% online é uma solução definitiva e a gente tem que aceitar. Não sou obrigado a aceitar. Não acho que tem que ser assim.
Claro. Agora eu gosto muito do modelo híbrido. O híbrido, assim, é uma coisa que a pandemia deixou e eu acho que precisa ficar. É claro que eu tenho consciência e juízo que não é toda empresa que dá para ser assim, não é toda profissão que dá para ser assim, né? Mas aquilo que dá, tem que fazer. Olha pro nosso São Paulo aqui, né? A mobilidade urbana. Ela é horrível. Mobilidade urbana aqui é horrível. Então, pô, se eu posso oportunizar que meus colaboradores trabalhem bem da sua casa, sem ter que pegar a condução, sem ter que amassar dentro de um trem, de um metrô e de um ônibus, né? Sem ter que gastar 2 horas para se deslocar. Por que eu vou fazer isso se não há necessidade? Sim. Não tem nenhum cabimento. Então, assim, o híbrido, ele é muito importante e eu acho que a pandemia foi talvez a melhor herança que a pandemia nos deixou. Será que deixou alguma coisa boa, né? O que ela deixou de coisa boa? Pô, deixou para o mundo corporativo o trabalho híbrido como uma realidade. Opção, né? Uma opção total. Tem gestor que tem medo do trabalho híbrido, né? Mas o trabalho híbrido, a pessoa não trabalha, né? Ela fica em casa, você fala. do online, eu não sei o que ela tá fazendo em casa, né? Não consigo controlar. Eu falo, gestor, se você tá pensando em controlar o que o seu colaborador faz em casa, eu já tô preocupado com você que é gestor, que é você que precisa de treinamento, você precisa de orientação urgente. Porque se você não consegue administrar o trabalho de uma pessoa à distância, você precisa parar para rever o seu modelo de gestão. Que ele está muito errado, né? Você não pode se dar esse luxo de dizer, não posso, aqui, se quiser, é 100% presencial, acabou a história. Não, eu acho que você tem que flexibilizar e é possível. Então, não sou a favor nem do 100% online e também nem do 100% presencial, salvo exceções. Tá. Né? Salvo exceções. Não pode também generalizar que não dá. E é bom a gente citar aqui, né, Fernando, que mesmo para o trabalho online, eu acho que no começo ficou uma sensação de escravizar, né? Uhum. Porque esse profissional ele deve ter muito cuidado nas suas paradas de almoço, sabe? Então, me dava a impressão de que esse profissional ele extravasava na questão de trabalho, né? E que algumas empresas também não tiveram o cuidado de montar uma estrutura para ele em casa, para ele trabalhar. Nós tivemos tudo isso, né? Eu acho que foi uma coisa que aconteceu e nós não estávamos preparados, ninguém estava preparado para tudo isso, mas no começo a gente percebia que era uma questão tentativa e erro. Sim, né? total. A empresa não pode parar, então se você tiver alguma coisa aí, se vira que você tem na sua casa e às vezes a pessoa não tinha escritório, ela transformou o quarto dela também num ambiente de trabalho, né? E eu não creio que isso seja saudável, né? Então, eu também concordo com você. Eu acho que a gente precisa mesmo ter o equilíbrio, o meio termo, né? Ele pode fazer online? Pode, mas é bacana ele se encontrar com os amigos de trabalho dele. Sim, precisa interagir. Porque existe uma relação ali. Existe. E precisa ser de camaradagem, né? Existe. Ela tem que ser estimulada, essa relação. Ela precisa, é saudável pro negócio. Se o RH não está olhando para isso, não está atento a isso, ele está cego. Ele precisa olhar para isso com muito carinho. Em qualquer tipo de organização. Né? Não adianta você falar assim, na minha empresa não dá. Opa, espera um pouquinho. Sim, né? Dá. Sempre dá, né, Fernando? Sempre dá. Sempre dá. Nosso canal aqui, a gente sempre vai trazer um caso vivenciado, né? Da nossa experiência como consultor, como consultoria, né? Tudo que a gente já viveu aí, que já deu livro, inclusive. Vivemos boas coisas, questão, não é? Vivemos boas coisas. Então eu vou simplificar um episódio que nós passamos aqui por uma empresa. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Nós começamos a atuar uma empresa que não tinha área de recursos humanos, ok? Então logo não havia descrição de cargos, avaliação de desempenho, plano de carreira. Os profissionais contratados, na grande maioria com cargos de liderança, não preenchiam sequer os pré-requisitos para a vaga. Então nós tínhamos a seguinte situação: profissionais com salários relevantes, sem graduação, curso de idiomas e habilidades para comandar equipes. Então, faltava o básico e um pouco mais que o básico. Nós elaboramos a descrição de cargo e, para não onerar esses profissionais que já tinham lá os seus cargos e os seus salários, nós criamos um plano de ação para que eles pudessem evoluir gradativamente na empresa, né? Então aí iniciamos. No primeiro desafio, nós contratamos uma professora de espanhol para iniciar os treinamentos, porque eles tinham muita relação com a América Latina. E as aulas aconteciam então 2 vezes por semana nas instalações da empresa, sem nenhum custo para o funcionário. Então era uma forma de incentivá-lo, motivá-lo.
Após um ano de curso, os profissionais simplesmente abandonaram o curso, sem nenhuma justificativa. Foi abandonando um, depois foi abandonando o outro, até que em um determinado momento a professora nos relatou o que estava acontecendo. Uhum. Fernando, eu lhe pergunto, o que fazer diante de uma situação dessa? O RH falhou nessa primeira parte. Porque quando o RH vai entregar para o colaborador um desenvolvimento, um investimento que é feito nele, com curso, enfim e tal, como é o caso que a gente está citando aqui, precisa ter algumas amarrações importantes por trás desse desenvolvimento, né? Então, primeiro, se o colaborador está fazendo um treinamento que é para o cargo dele, para a importância do cargo dele, para que ele exerça melhor e a empresa está custeando tudo aquilo para ele, já parte do pressuposto que ele não tem o direito de abandonar. Ele não tem esse direito de abandonar. Ele vai ter que ir. Ah, mas eu não quero aprender espanhol. Então você não serve para trabalhar aqui. Vamos decidir então o que você quer? Porque se você não quer ficar aqui e não quer aprender espanhol, o espanhol para mim aqui é importante, você precisa aprender para o seu dia a dia. Mas eu fico triste quando eu falo isso também, sabia? Infelizmente, a gente não está num país que valoriza a educação. Pois é, Fernando. Não Aí estamos. a gente tem que voltar ainda mais atrás, né? Exatamente. A realidade nossa é essa. A gente parece que tem que pedir para as pessoas se desenvolverem. Eu acho um absurdo isso, né? Eu iria mais longe, a gente tem que quase implorar. Exatamente. Em alguns casos. Em alguns casos, sim, porque a pessoa não consegue enxergar aquilo para ela. Ela acha que é para a empresa. Não é para a empresa. Se a empresa fez um investimento em você, levante a mão para o céu, agradeça porque você está se desenvolvendo e sem custo algum. Você não está tirando nem um centavo do seu bolso. Olha que vantagem que você está levando. Pois é. Pois é. Mas tem gente que não pensa assim. Assim, por que não pensa? Porque é cultural. Então, eu pego exemplos, por exemplo. Eu já implantei universidade corporativa em algumas empresas, né? E a universidade corporativa é um negócio muito legal. Você tem lá um book de possibilidades de treinamentos e cursos, enfim, que se oferece ao colaborador totalmente gratuito, sem nenhum custo, tanto no presencial quanto no ensino à distância. A gente briga para as pessoas olhar para isso e usar. Eu tenho que fazer campanha, eu como RH, assim, não que eu não faça, mas eu fico indignado, tá, gente, com isso. Eu fico indignado com isso. Assim, eu tenho que fazer campanha de engajamento, bonificação, pontuação, programa de gamificação, para o cara poder estimular ele a usar aquilo que está lá à disposição dele para o desenvolvimento dele. Eu faço, eu brinco e falo assim, eu faço a campanha, da força do ódio, mas eu faço. Porque precisa, assim, é parte da regra do jogo, porque eu tô tapando um buraco cultural desse país, onde a educação não é valorizada. Então você tem lá 20 pessoas na sala de aula, desculpa, você tem lá pelo menos 80% que está lá forçosamente. E vai ter uns 20 lá que tá animadaço com a possibilidade de se desenvolver. E de fato vai se entregar para aquilo e vai até o final, vai ficar firme e forte. Essa é a realidade nossa, mas é muito porque é uma herança cultural que a gente tem e aí cai na conta da área de RH, dar conta disso. Ah, sim, vocês são cobrados, né? Exato, eu preciso entregar o colaborador mais competente, tá? É parte da minha descrição de cargo, né? Eu preciso entregar um colaborador mais competente para a companhia. Então eu preciso fazer essas coisas para poder incentivar as pessoas a se educarem. Então, se o RH pega esse exemplo do curso de espanhol, não fez uma boa comunicação, uma boa propaganda, um bom programa de engajamento para as pessoas permanecerem no curso, o RH já errou, né? Eu já vi casos, e não acho errado também, tá? De amarrações jurídicas com o colaborador. Ah, eu vou pagar o curso para você, mas se você for embora da empresa, você vai ter que... Você vai descontar, você vai reembolsar a empresa pelo valor. Pelo valor. Eu acho justo. Sim. Eu acho isso muito justo. Embora como eu vou falar, esses profissionais de hoje, eles acham um absurdo isso. Uhum, sim. Eu tive um caso recente de uma moça de uma moça que queria o curso e tal, a gente foi lá, não, beleza, vamos pagar então, pagamos. Concordamos em pagar. Só que a gente fez um contrato para ela
de amarração por aquele investimento que ia ser feito durante 6 meses nela. Ela não quis assinar. Aí. Porque ela não Incrível podia sair da empresa durante 2 anos. Só que na hora que ela não quis assinar, Isabel, isso me disse outra coisa, naturalmente. Opa, não quero assinar um contrato de investimento, é que eu não quero ficar na empresa. Aí deu sinal certo, tá vendo? Aí volta pro gestor dessa pessoa, né? Gestor, você tem uma pessoa no seu time que não quer ficar na empresa, deu sinal claro. Por que você vai investir nela mais? Já te deu um sinal claro que ela não quer ficar aqui. Então mostrou outra coisa. Uma sinalização excelente, hein, Fernando? Exato. E eu tenho certeza que essa pessoa, quando disse não vou assinar o contrato, ela não pensou nisso. Que ela tava dando tiro no próprio pé. É incrível isso. Exatamente. Então, eu acho que isso nos mostra muito, né? E eu fico muito preocupado sempre que o gestor precisa ser... primeira coisa importante, RH não é função do RH. RH não é função do RH. RH é ferramenta. Quem faz gestão de pessoas é o gestor. Ponto. Né? Então o gestor precisa saber fazer gestão de pessoas bem. E dentro da caixinha de desenvolvimento de pessoas, ele precisa ser, sim, ali um líder coach, um líder treinador, né? Um líder que estimula, que incentiva, que ensina, que provoca, que tira a pessoa da zona de conforto, porque quer ver o melhor dela. Então é papel do gestor também. Quando eu vejo uma pessoa abandonando um curso, tem falha do gestor nessa história também. Opa, pode ir lá pro gestor olhar para ele que tem falha dele aqui nessa história. Né? Com uma pessoa que não está interessada no desenvolvimento dela. Por que você quer um time? Sim. É verdade. E às vezes é uma situação difícil até de fazer o desligamento desse profissional dentro da empresa. É difícil. Muito. Porque isso, na verdade, acaba contaminando a todo mundo, né? Quando você faz um processo de desligamento, já é um processo... E olha que situação terrível, Bel. Pegar esse caso que eu citei para você, que a pessoa não assinou o contrato. Imagina que situação que vai ficar se essa pessoa que não assinou o contrato, daqui a 6 meses, por qualquer motivo, for desligada da empresa. O que ela vai falar? Eu fui desligada porque não assinei o contrato. Olha que mensagem interna ruim que vai passar. Eu falo, gestor, a gente podia ter evitado isso tudo. Se você já tivesse entendido lá no começo o que ela queria e precisava, e muito mais, né? Se você tivesse feito para ela algumas perguntinhas básicas. O que você deseja da sua carreira daqui a 2 anos? Como é que você se enxerga daqui a 2 anos? Se você fizesse essa perguntinha básica para ela e se interessasse pelo futuro dela, você saberia provavelmente que ela não quer ficar na empresa. Sim. Não tinha gerado tanto Quer dizer, minimiza um pouco o risco, né, Fernando? Porque você só vai conhecer mesmo o profissional quando ele estiver atuando ali no dia a dia, né? Ali é que ele vai dizer para que ele veio, né? Ó, eu sempre falo, gestor, presta atenção numa coisa. Faça 2 perguntas para as pessoas do seu time e faça com frequência. Eu digo, pelo menos ali no intervalo de alguns meses aí. Eu faço de 6 em 6 meses, tá? A gente chama de one-on-one no RH, né? Eu pergunto para a pessoa da equipe, falo assim, como é que você se enxerga profissionalmente daqui a 2 anos e como é que você se enxerga profissionalmente daqui a 5 anos? Por que eu pergunto isso? Por que essa pergunta é tão importante? Para conectar os desejos profissionais de carreira do colaborador com os desejos que a companhia tem para o futuro. Para ver se essas coisas se conectam. Desejo do colaborador, desejo da empresa, não é uma linha que é paralela, que ela tem que ir andando paralela. Ela precisa se cruzar. Se ela não se encontrar, em algum momento essa linha vai ficando distante uma da outra até a hora que quebra. Sim. Até a hora que quebra. Então essa pergunta o gestor precisa fazer com frequência para sua equipe. Porque daqui a 6 meses a pessoa pode mudar de opinião. Ela pode ter vivido um monte de coisa na empresa que a fez repensar um monte de coisa. E esse RH, ele pode ser de vários tamanhos dentro da empresa, né, o Fernando? Porque o que a gente ouve às vezes no mercado é assim, mas minha empresa é pequena, não sei se seria importante, o pessoal que trabalha aqui tem um nível de escolaridade, é assim mesmo que eu quero, né? Tem todas essas questões aí. Então, eu acredito, né, que nós possamos ter um RH do tamanho ideal para cada empresa.
Se eu tiver numa empresa multinacional, eu vou ter um RH Belíssima estrutura. belíssima estrutura. Uhum. Se eu tiver uma empresa pequena, Sim. uma micro, média empresa, é possível se implantar um RH ali também Sim. com qualidade que vá atender aquele tamanho, aquele porte da empresa, não é, Fernando? Sim, muito possível. Hoje eu trabalho como executivo de recursos humanos, mas eu já ainda presto consultorias, né? E tem alguns negócios que eu faço em paralelo à cadeira do dia a dia de executivo. Quando eu comecei como consultor, Bel, em 2007, eu comecei a carreira de consultor independente, né? Saí lá com a cara, a coragem e a pastinha embaixo do braço. O meu maior foco foi as micro e pequenas empresas, que não tinham uma área de recursos humanos, Sim. não tinham investimento para ter lá um gerente de recursos humanos, um coordenador de RH, um cara que pudesse pagar, né, no dia a dia, mas ela podia ter um consultor que estava lá semanalmente, né, orientando a equipe de RH enxuta que tinha lá no dia a dia e colocando as práticas de RH no dia a dia. Porque às vezes, pô, aqui numa empresa pequena tem 30 funcionários, eu tenho só uma menina aqui que faz RH. Beleza. Bota um mentor do lado dela para orientar ela, para dizer para ela por onde ela tem que caminhar. Você vai ver o estrago que ela pode fazer, no bom sentido, né? Sim. Dentro da sua empresa. Até onde ela pode chegar. Até onde ela pode chegar, como ela pode ajudar a sua empresa a crescer, né? E a figura, eu sou uma espécie de, para algumas empresas, de conselheiro de recursos humanos, né? Então eu participo de algumas reuniões com diretorias, falo de RH e tal. É um caminho. Alguém precisa tecnicamente sentar e falar de recursos humanos no negócio, independente do tamanho dele. Sim. E isso é importante você reforçar aqui, Fernando, né? Porque às vezes vem tantas justificativas que não necessariamente são plausíveis, tá? Às vezes é mais o não querer, Sim. né? É mais o status quo. É isso aí. Deixa do jeito Mais que tá. confortável, né? Tá dando tudo certo, deixa desse jeitinho. Exatamente. Tá confortável, fica assim. Então, ainda falando sobre essa atuação, o seu livro, o Papel de Business Partner, você faz essa retrospectiva, né? Muito bem escrito mesmo, sobre o novo papel de recursos humanos. E como é que foi essa experiência? E eu quero deixar duas coisas bem claras aqui, que eu achei bem interessante no livro. Uma é a sigla TBC, que você coloca no livro. Ah, meu Deus, vou ser cancelado. Fantástico. E um outro também que me tocou foi a junção de 3 consoantes e 2 vogais, na palavra chama. Boa, isso eu gosto. Tá? Que você coloca lá. Conta pra gente, Fernando, como é que foi essa máxima aí da chama que você inseriu no livro? Eu achei formidável. Muito bom. Não, eu adoro falar da chama, que eu acho que tem muito significado. Eu aprendi esse negócio da chama muitos anos atrás. Eu vou contar a história da chama. Fazer esse primeiro recorte do livro. Então, quem quiser comprar o livro, tanto um quanto o outro, dá um Google ali que você vai encontrar ele em diversas livrarias e canais aí de vendas. Você encontra esse livro facilmente no mercado. Então, ajuda o autor, adquire o livro, tenho certeza que você é de recursos humanos e você que não é de RH também vai gostar. Fazer uma leitura sobre a visão de recursos humanos e esse papel do business partner, né, hoje no dia a dia. Então, primeiro construir esse livro foi muito bacana, porque na época que eu comecei a escrever esse livro, eu atuava numa gigante aqui em São Paulo. Na época, era uma empresa com quase 50 mil funcionários. Uau! E eu era gerente de recursos humanos dessa empresa e você imagina o tamanho do problema que você tem ao gerenciar 50 mil pessoas, né? E fazer gestão de pessoas para 50 mil pessoas. É muito desafiador. E eu já era um estudioso do papel do BP, né? Eu falo desse papel há mais de 10 anos já, que eu dou curso do assunto e falo do assunto, né? E aí eu comecei a escrever sobre o assunto porque eu senti também um pouco de falta de bibliografia do tema aqui no Brasil, né? Você tem alguns autores americanos falando do assunto. Aqui no Brasil tem a Elisenda, que foi a primeira autora a falar do assunto aqui no Brasil. Mas eu estava sentindo falta, falei, vou colocar mais um livro no mercado sobre o tema, que é um tema ainda pouco explorado e que os RH têm vivenciado. Então foi muito bom escrever esse livro, porque eu peguei toda a experiência minha de RH e olhei para a transformação que esse RH estava sofrendo
Isso em 2018 eu comecei a escrever esse livro. Você sentiu as dores, né? Senti as dores de fato na prática, né? Tanto eu quanto colegas. Tanto que eu tenho no livro alguns colegas que eu convidei, né? Que são pessoas de RH também, pessoas que têm esse papel de BP e conhecem bem o papel, para poder falar um pouco mais das experiências que eles tiveram também, né? Eu não quis deixar um livro só com a minha vivência. Eu vou levar como autor outros colegas falando também de recursos humanos e desse papel do business partner, né? Então foi uma construção muito bacana e que me deu e está me trazendo excelentes frutos, né? Eu falo que o livro me levou para um outro patamar de conhecimento dentro da área de recursos humanos e de respeito de outros profissionais, né? Eu não sou famoso, né? Não tem nem distante de ser, mas pelo menos me tornei um nome um pouco conhecido no cenário de recursos humanos, né? Quando falo Fernando Batestin, as pessoas já ouviram falar nesse nome de alguma maneira. Então, o livro traz isso pra gente, isso é muito positivo. Escrever o livro foi um barato e, claro, eu tenho recebido muito feedback de leitores que falam assim: Fernando, você escreve fácil. Você não... Você parece estar conversando no seu livro, né? Você começa a ler, parece que você está na minha frente falando para mim as coisas e conversando e tal. E eu uso uns termos que é popular também. Então, o TBC, por exemplo. O TBC é fantástico. Quem não sabe o que é TBC é simples, tá? Quem não sabe tá aí, ó. Tira a bunda da cadeira, né? E por que eu falo do TBC no livro, né? Porque muito me incomodava ver RH querendo ser RH sentado na mesinha, confortável, na sua cadeira, no seu ar-condicionado. Amigão, não é isso não. RH, vai lá no chão da fábrica. Uma das minhas grandes formações em recursos humanos foi numa indústria em Diadema, onde eu passei 4 anos. E foi uma das fases mais felizes da minha vida. Porque a maior parte do tempo eu fazia o TBC o tempo inteiro. Eu estava numa fábrica, uma fábrica quente, de borracha, com autoclaves, né? Você suava, entrava lá, mas eu saí de lá suado com prazer. Mas com prazer de estar lá no meio do pessoal, de conversar com eles, de entender as necessidades, de entender as coisas. Ah, eu não sou uma indústria, como varejo, vai nas lojas da empresa, vai nos pontos de venda da empresa, vai nos PDV. Ah, eu sou... Não tem desculpa para sair e ir para o campo. Se você não for para o campo, você jamais vai entender a realidade do que o seu colaborador precisa. Então o TBC, ele vem muito para isso. Então o RH vai para campo. Ah, mas as pessoas não veem importância de eu estar lá no chão de fábrica, as pessoas não veem importância, acho bom você pegar sua malinha e procurar outro emprego. Está no lugar errado. Você deve estar no lugar errado. Não é possível. Eu não consigo conceber não ter importância nisso. Para mim, inconcebível. E a história da chama, Isabel, eu aprendi isso em 2003. 2003 eu aprendi isso. Uau! Num curso que eu fiz no Ciesp de Diadema. Não esqueça, assim, foi muito marcante. E era um curso de descrição de cargo. Olha só, eu fazer um curso de formação de cargo e salário, descrição de cargo e tal, não sei o quê. E o professor, não lembro o nome dele agora, poxa vida, eu tento lembrar, trazer na memória o nome do professor, mas não consigo mais resgatar e eu não tenho mais material do curso, então perdi o nome do professor, que eu queria dar os créditos para ele, porque é ele que me ensinou isso no curso, né? E eu sou um fã que divulguei esse negócio para todo mundo, porque a gente estava lá explicando os conceitos do chá, famoso chá, conhecimento, habilidade e atitudes, que é um conceito muito difundido, e tem até outras, chá, tem de tudo. Chá com alguma coisa, né? Com mais alguma coisa. Mas a que eu aprendi, que mais me tocou, e que eu vejo que faz muito sentido, é a história da chama, né? Que fala assim, aí a provocação, não só para a pessoa de RH, mas para qualquer profissional, né? Como anda a sua chama? Ou seja, né? Como anda o seu conhecimento, as suas habilidades e as suas atitudes. Conhecimento é uma coisa, você senta no banco da escola ou qualquer outro banco hoje em dia, né? Você vai conseguir ter. O conhecimento está aí e tem fácil acesso ao conhecimento, né? Hoje com a internet, então nem se fala. Habilidade é saber fazer, né? Então beleza, que adianta um monte de diploma embaixo do braço se eu não botei nada em prática? Preciso encarar, preciso fazer para poder entender. Então saber fazer é importante. E o A, que é a atitude do chá, é comportamento, né? Então, assim, eu sempre provoco, né? Como que você tem se comportado? Você de RH, como é que você tem se vendido na sua empresa? Porque se você é um RH que não é reconhecido, culpa tua, amigão.
Assuma essa bronca, tá? Porque é você que não tá tendo comportamentos que te levem para outro patamar. Para valer. Ah, não fica metendo pau no dono da empresa, não, no diretor, em quem você é que se dão. Eles podem até ter uma parte de culpa na história, mas a primeira culpa é tua. Porque você não conseguiu criar uma estratégia de comportamento que você consiga vender aquilo que é importante, né, no papel de recursos humanos. Então, o chá tá ali. E aí, o M e o A, para formar a palavra chama, que é o M de motivação e o A de amor, eu falo que são coisas que são importantes. Pô, o quão motivado, a motivação é o querer fazer, né? O quanto que você quer fazer. E motivação é uma coisa que... Sim. Ela é, como a vida é. Né? Tem hora que você está motivado para algumas coisas, tem outras coisas que você não tem motivação para fazer, e tudo bem. Você não é obrigado a estar motivado para tudo. E nem 24 horas por Não dia. dá. Todos os dias. Impossível. Então tem coisa que você faz muito bem feito, e você mantém ali até uma disciplina e motivação para fazer o bem feito. Tem coisas que são chatas pra caramba, e você não tem motivação alguma para fazer, mas você precisa fazer. Eu vou dar um exemplo. Vai pra academia. Tem gente que odeia, mas tem que ir. Não tem motivação alguma para ir. Quer ir? Eu frequento academia. Eu vou não vou todos os dias, mas eu vou pelo menos 4 vezes por semana, eu tento ir. Eu quero ir? Não. Gosto do ambiente da academia? Não. Eu entro lá com meu fone de ouvido, falo só bom dia para recepcionista, faço meu treino e vou embora. Não bato papo com ninguém. Né? Gosto de estar lá? Não. Quero estar lá? Não. Motivação nenhuma. Mas preciso estar lá. Disciplina. Então eu tenho que fazer. Sim. Que o RH, a gente tem que fazer um monte de coisa que a gente não gosta. Que a gente não quer fazer. Mas eu tenho que ter disciplina e tenho que fazer. Tá? E o A do amor é para fechar com chave de ouro. A história da chama, né? Porque eu gostar de fazer. Então é o saber fazer, querer fazer e gostar de fazer. Então se você tem essas 5 questões bem alinhadas na sua vida, você vai ser um profissional competente. Para mim, um profissional competente ele tem que ter os 5. Ele tem que estar alinhado com os 5, né? E o gostar de fazer, eu também aprendi que é uma coisa que se aprende. O gostar, você aprende a gostar. Você não nasce gostando de tudo. Sim. Então aprenda a gostar. Aprenda a olhar para o seu trabalho com os olhos que façam você ver a parte boa daquilo que você faz. Para que você possa gostar do que você faz. Quando você gosta do que você faz muito bem feito. Bacana. Então, chama para mim uma palavra. Eu gosto muito, uso muito. Tem uma palestra que eu faço em congressos, enfim, convenções em empresas também, que fala da chama. Né? É bacana, Fernando. E é uma coisa que marca. Uhum. Né? É incrível isso, né? Eu tenho um aluno da faculdade, aluno de 2003, 2004 da faculdade, que até hoje está conectado nas redes sociais, né? Até hoje me chama e lembra. Professor, eu não esqueci, até hoje a chama. Até hoje eu falo sobre realmente isso. Foi uma marca ali registrada. Exato. No teu livro, Uhum. né? Que foram 2 coisas que me chamaram a atenção. Uhum. Né? O livro é bem bacana. Eu também indico, né? Indico mesmo, acho bem bacana. Mesmo quem não é de RH, eu como consultora, eu preciso saber de coisas de RH, né? Porque quando você parte para esse caminho da consultoria, você tem que ver, você tem que ter uma visão holística do negócio e não só uma parte. Então aprendi muito com isso também, tá? Muito bom. Posso dar um spoiler? Pode. Então, dar um spoiler? O próximo livro está no forno. Que bacana. Vai vir no canal então para falar, Fernando. Vou, com o maior prazer. Ele está no forno já. Ele deve, se tudo correr bem, eu lanço ele até o final do ano. E o título dele ainda não está fechado, tá? Mas ele é um livro que é feito para quem não é de RH. Excelente. Então, o título é assim, o que eu devo esperar ou o que eu devo cobrar, não sei qual que eu vou usar aqui ainda, o verbo, né? Mas o que eu devo esperar da área de recursos humanos. É um livro que vai ajudar quem é de RH a saber o que ele tem que entregar. E vai ajudar o empresário... Quem não a saber o que ele tem que cobrar. Exato, um empresário, um diretor que tem área de RH debaixo dele, que cuida de gente, não sei o que tal. Deixa eu ver aqui. Eu vou ler esse livro porque eu quero ver o que eu vou cobrar do meu RH. Porque eu vou pegar aqui a cartilhazinha, né? E vou lá bater na porta do meu RH e falar, eu quero que você entregue essas coisas aqui, ó. Então esse livro tá vindo aí.
Até dezembro ele está no mercado, se Deus quiser. Que bom, hein? Vem lançar com a gente aqui no canal. Ah, mas vai ser um prazer. Tá? Um prazer. Que a gente vai falar também sobre ele. Boa. Para quem gosta de leitura, isso é um prato cheio, Fernando. Sim. Aquilo que vem e que é disponibilizado no mercado, né? Para que as pessoas tenham acesso a isso, à informação. Fernando, eu vou fazer uma provocação com você agora. Bora. Queria que você falasse para mim qual a diferença entre motivador, inspirador e influenciador? Nossa, que boa. Eu tenho uma resposta, vou tentar ser técnico na resposta, mas ser claro. Existem estudos científicos que falam dos motivadores do ser humano. Basicamente, o ser humano ele tem 6 motivadores, tá? Não lembro todos de cabeça, tá? Mas são 6 motivadores que estão por trás de todo ser humano. Então, uns se motivam mais por algumas coisas, outros por outros, então existe ali alguns impulsos por trás. Então, claro, mesmo com esse pressuposto, a gente vai continuar com a massa que ninguém motiva ninguém, tá? Então, cada um tem seu motivador mais desenvolvido. Por exemplo, o meu motivador mais desenvolvido é chamado de utilitário. O que é o motivador utilitário? O motivador utilitário é aquele cara que gosta de fazer as coisas e não gosta de perder tempo. É o tempo e dinheiro, né? Então, objetividade, clareza, ir no ponto direto, não tem que ir, sem rodeio, né? Sem tempo para poder mimimi, muita conversa. Aquilo que... E o motivador utilitário, ele tem como principal impulsionador dele o resultado, a entrega, né? É conseguir entregar aquilo que tem que ser entregue no final da história. E quando ele não consegue entregar, ele se frustra e se desmotiva. Se desmotiva. Então, se eu que tenho um motivador utilitário não consigo entregar aquilo que eu tenho que entregar de resultado, a minha motivação cai. Aí eu vou pegar primeiro o influenciador. O influenciador, aí já é um papel, né? E ele é importante. Porque, por exemplo, nessa hora que eu me encontro desmotivado porque não consegui entregar o resultado que eu queria, a figura do influenciador, ele é magnífico. Porque ele vai te resgatar. Para dizer assim, vem cá, você é capaz, bora, volta. Vamos conversar? Como é que eu te ajudo? Aí você pode usar o guru que você bem entender, né? A crença que você bem entender. Tem sempre alguma coisa que pode tirar você lá de baixo. Tem hora que sua chama, Isabel, fala que às vezes a chama vira brasa. Você tem que dar uma soprada lá, né? Alguém precisa ir lá dar uma soprada. Para aquilo voltar novamente, né? Exato. E aí você pensa, aí eu falo para líder, principalmente, né? Ô líder, você tem sido um soprador de brasa? Porque você vai ter na equipe gente desmotivada. Mas Fernando, como é que eu motivo as pessoas? Entenda quais são os seus motivadores. Pergunte para as pessoas o que a motiva. O que a move. Se você não se interessar por isso, você jamais vai conseguir abanar brasa alguma. Sim. Você não vai reacender nada. Então o influenciador ele tem esse papel. E o líder é o influenciador. E ele tem que ser. Ele precisa ser um cara que sabe influenciar para reativar a motivação. Porque você pode me influenciar, Bel, e eu posso escolher não querer estar motivado. Mesmo com a sua influência. Porque é uma escolha. Sim. Então é interna, é minha. É minha. Mas você como líder, você tem esse papel de influenciar. E o inspirador? Então, o inspirador, ele é uma figura, ele é um papel exercido também pela liderança normalmente, né? Porque o inspirador, ele vem do exemplo. O líder também é um ser humano. Eu vejo em rede social... Quem motiva ele, né? Não, exato. Eu vejo em rede social um monte de guru. Eu tenho um artigo que eu escrevi, tá no meu LinkedIn, que deu uma boa repercussão. Que o título do artigo é E quem cuidará dos líderes? Eu li isso. E quem cuidará dos líderes? Pô, a liderança eu sou líder. Eu sou cobrado por motivar, por engajar, por inspirar. Que legal, bacana. E eu? Só que tem uma outra coisa que você precisa se acostumar quando você vai para a liderança. Quanto mais degrau você sobe, mais solitário você é. É verdade. Esse é o preço que se paga. É o preço. Mais solitário você é. E aí, só que você é solitário, mas você não pode entrar no seu mundinho de solidão e não buscar recursos de inspiração. Como é que eu vou me inspirar? Porque eu tenho que inspirar a gente.
É meu papel, desculpa, eu não posso. A não ser que você queira abandonar a liderança. Então abandona a liderança, você não precisa motivar mais ninguém, não precisa inspirar mais ninguém, influenciar mais ninguém. Abandona a liderança. Ah, não quero abandonar a liderança. Então tá bom. Então aprenda que você vai precisar inspirar as pessoas o tempo inteiro. Aí eu vou mais um pouquinho longe. Quando você pega a geração de jovem, se você tem na sua equipe jovem, geração Z, né? Esse jovem de hoje, ele é movido à inspiração. Esse jovem de hoje, ele é movido a propósito. Ele quer encontrar significado no trabalho dele. No que ele faz, exatamente. Ele quer encontrar significado. E se essa liderança não tiver habilidade para levar para esse jovem a importância do trabalho dele, o significado que o trabalho dele tem, e a importância que ele tem como ser humano dentro daquela empresa, o quão importante ele é pro time, você não está fazendo bem seu papel de liderança. Então, eu acho que a gente tem que ter um meio termo. Eu sempre falo, liderança, cuide-se e procure alguém para cuidar de você. Legal, Né? Eu gosto muito do trabalho, eu tenho feito alguns também desse sentido, que é a mentoria para líderes. O líder precisa de ajuda. Ah, sim. Para a gente finalizar, então, vou fazer a última pergunta, que não quer calar, Mas Fernando. já, oh meu Deus. Me faz uma avaliação sobre a agenda ESG na área de recursos humanos. Boa pergunta. Boa pergunta. Eu tenho uma opinião, talvez, controversa, que meus colegas de RH talvez não vão gostar de ouvir tanto, não. Mas eu acho o seguinte, primeiro assim, eu acho que as empresas, de um modo geral, estão muito distantes ainda de práticas de ESG. Muito distante. Mas não é pouco, não, é muito. Eu tive recentemente, tratei o tema lá na companhia que eu atuava e a gente fez um levantamento, né, de uma consultoria que nos ajudou com o levantamento para poder ver o quão perto ou distante que a gente estava de todas as práticas da temática, né? E é assustador o tanto de coisa que você precisa fazer para ser considerada uma empresa, né, de fato, ESG, e poder usar isso numa marca, numa divulgação, enfim, tal. Então a gente, para mim, está distante demais aqui no Brasil dessa realidade. Mas é uma realidade importante. Quando você teve um fórum de compras recente, não sei qual foi agora o fórum, mas eu lembro que uma das perguntas que fizeram lá no painel foi se os compradores estavam levando em consideração o ESG para poder fechar negócio com os fornecedores. E a grande maioria, 80 e tantos %, disseram que sim, que isso leva em consideração. Eu fiquei pensando, né, mas leva em consideração, mas nem sabe o que é direito, né? Mas leva em consideração. Porque eu fico pensando o que o comprador já sabe de ESG para poder botar isso no processo de compra, de homologação de um bid, por exemplo. Mas ok, detalhes à parte, né? Coisas do nosso Brasil. Só que o ESG no Brasil, Isabel, olha que interessante, a minha leitura, tá? Eu acho que é um tema sem dono. Tem dono. Qual é o departamento da empresa que é o dono, o guardião do tema ESG? Uma área da qualidade, talvez? Em alguns casos, já vi. Se tiver, né? Mas olha que interessante. Ó, que interessante, turminha que está nos assistindo, né? De RH também. Tem caído no colo do RH. Eu tenho visto muito RH cuidando da pasta ESG. Eu cuidava da pasta ESG. Cuidando dessa pasta, sendo o guardião do processo. Mas se caiu no meu colo, Isabel. Eu não tinha o menor preparo para lidar com o tema. Menor preparo. Eu sabia o que era, porque eu ouvi falar, porque eu ouvi uma palestra. Eu não tinha a menor ideia. Quando eu comecei a estudar e me aprofundar na temática, aí eu vi o tamanho da encrenca que era. Porque é pesado. Então, assim, primeiro, se uma empresa quer de fato ter essa temática ESG, ele precisa eleger claramente quem vai cuidar disso na companhia. E o mais importante, preparar as pessoas que vão cuidar disso, porque o assunto tecnicamente não é fácil. É um assunto que tem um rigor técnico muito forte. Então precisa ter uma pessoa preparada. Então o pessoal de RH, que está começando a falar em ESG, e pro RH está muito mais por causa do social, né? Tá pegando sim. dos três ali por causa do social. Se bem que a governança também entra no RH, Exato, né? Então tá entrando.
Né? Tá indo para o Entra a RH? governança O que sobrou? corporativa. O ambiental. Ah, o ambiental. Põe na Ah, RH tá bom, também. põe na RH também. Mas a gente ri, mas é uma realidade e está acontecendo de fato. Então o RH precisa se preparar para a pauta, porque tem ido sim para o RH, e se não ido por completo, o RH tem sido muito envolvido no S ou no G do tema. A gente tem que saber lidar com essa nova movimentação que vem pela frente. Então, para mim ainda é muito embrionário e eu acho que a gente precisa se preparar muito ainda para o tema. Ainda estamos distante, de fato, de poder dizer claramente que a gente é um país que já, de fato, domina o tema ESG. Então, há muito a se fazer, há muito mato para baixar. Eu compactuo da sua opinião, né? Talvez um dia a gente faça aí um bate-papo para falar sobre esse assunto, porque eu acho que eu tenho mais perguntas do que respostas sobre esse tema. São dois, então, né? Que tem muita pergunta sobre esse também. tema. Acho importante, né? Meio ambiente hoje é um assunto importantíssimo, que devia estar na pauta de todos os países. E está, às vezes, nesses fóruns mundiais aí. Só que muita coisa falada, mas não cumprida. Sim. Né? Então, eu acho importante, né? O aquecimento global é uma realidade, não tem como fugir disso não. Não. Tá? Pode vir falar qualquer pessoa que não acredita, né? Mas tá aí. É só ir né? lá fora, vai lá fora. Só vir lá fora você já vê, né? Ou essas baixas temperaturas aí abruptas, né? Então eu acho que social, eu acho que é uma coisa que sempre a gente pensa no que melhorar, né? E às vezes só ter boa intenção não resolve também o problema. Tem que agir. E a governança corporativa vem muito ali atrelada ao compliance, né? Exatamente. Então, assim, não muda muito e vem mesmo de grandes empresas, né? De indústrias, essa questão da governança, do compliance. Então, muito se tem falado, tem curso sobre isso, tem palestras sobre isso, né? E hoje as redes sociais têm assuntos que ficam ali, sabe, por vários dias, meses, falando sobre o assunto. Mas eu concordo com você que talvez hoje ninguém ainda esteja 100% preparado para encarar uma agenda dessa nesse país. Exatamente. Concordo. Tá? Porque eu acho que você tem que ter o engajamento da população, de empresários, de governo. Tem que ter um engajamento muito maior. Não é, sei lá, meia dúzia de gente falando. Sabe? É bonito falar sobre o tema? É bonito, mas tem que ter ação. Isso aí. Senão não resolve. Fernando, a gente encerra aqui. Muito, muito obrigado por esse bate-papo. Você sabe que eu tenho um carinho e eu sei que é recíproco, né? Nós dois já passamos por poucas e boas juntos, profissionalmente. Sim. Então, muito obrigado mesmo. Eu queria que você deixasse aí seus contatos. Eu recomendo, viu, gente? Procura o Fernando quando o assunto é RH. Procura ele, tá? Ele é direto e reto, mas vai te dar a condução, a melhor condução. Eu tenho certeza disso. Boa. Obrigado, Bel. Foi um prazerzaço, né? Assim, sempre quando eu tenho a sorte de encontrar contigo, a gente sai melhor do que chegou, né? Sim. São boas conversas sobre a vida, sobre negócios, né? Sobre carreira, sobre um monte de coisa. Sobre música. Né? Pra quem não sabe, curiosidade, a Bel já foi minha chefe, né, cara? Então, pô, que foi minha chefe, né? Olha, gente, que orgulho! Minha, né, de poder ter a Bel como chefe. Eu hoje, de chefe, virou minha amiga, né? Tão bom que foi a nossa convivência durante o período que a gente trabalhou junto. Então, obrigado pelo convite. Eu sou muito honrado, adoro falar sobre gestão de pessoas e sempre que tiver mais, pode me pôr no circuito, que eu tô sempre dentro. E como é que te encontra, Fernando? Vamos lá, quem quiser me seguir, redes sociais é fácil, tá? O meu nome não é difícil, então você tem os livros que estão na rede social também. Instagram, @profbatestin, Batestin com 2 T no meio e 1 no fim, que até rima, mas é que é o slogan, né? Então, @profbatestin no Instagram. LinkedIn, Fernando Batestin, é o único que está lá, você não vai encontrar outro com esse mesmo nome lá para ficar fácil me achar. Facebook também, Fernando Batestin, as redes sociais. Então precisa de contato comigo, basta se conectar lá e dizer o que você precisa aí em recursos humanos, o que você, empresário, precisa de RH também, que eu estou aqui à disposição para ajudá-los nesse momento. Então, muito obrigado, sigam nas redes, compre o livro do autor e nos vemos no próximo encontro. Até mais.
Olha, gente, eu li o Business Partner, uma nova atuação de RH, que falamos aqui hoje bastante. Um livro bem interessante, né? Um direcionamento bem bacana para o pessoal do RH. E eu recomendo, super recomendo o livro do Fernando. Super recomendo, tá? O próximo ainda vou ler. E o outro ele vai vir publicar aqui nesse canal, né, Fernando? Já estamos combinados sobre isso. Certíssimo. Quem quiser adquirir os livros, Papel do BP, RH Estratégico, Google, tá em um monte de livraria, fácil encontrar, né? Tem de todos os sites que vocês possam imaginar. Então corram lá na rede social, corram no Google, nas minhas redes sociais você encontra o link, então lá no @profbatestin ou no LinkedIn, Fernando Batestin, você vai encontrar também o link para poder comprar os livros aí. Então estamos por aqui, muito obrigado, ajude o autor